Você sabe como transformar uma nuvem de pontos, um arquivo LAES, em um modelo digital de superfície no formato GeoTIFF, um formato raster? Então, agora eu vou mostrar para vocês como fazer todo o passo a passo utilizando o Cloud Compare. Bora lá! Antes, deixa eu me apresentar, eu sou Leandro França, engenheiro cartógrafo, especialista no QGIS, e agora, nessa aula, a gente vai trabalhar com o Cloud Compare, que é um software muito interessante para trabalhar com nuvem de pontos. Tá? E a gente vai pegar um arquivo LAES de nuvem de pontos e transformar em um arquivo GeoTIFF, um arquivo raster, para que a gente possa abrir esse arquivo no QGIS. Tá? Então, você vai ver agora todo o passo a passo, sem mistério, você vai ver como é que é simples, né? Então, vamos nessa! Aqui nesta pasta nós temos um arquivo de nuvem de pontos, nesse caso aqui mds.las. Observem que ele termina com Z, tá? Pode ser tanto LAES finalizando com S ou LAES com Z, são arquivos para nuvem de pontos, tá? Dados laser, tá? Dados de fotogrametria geralmente trabalham nesse formato, é o formato padrão, tá? Qual é a diferença do LAES com Z, Leandro? O LAES com Z tem uma certa compressão, a compactação do arquivo, diferente ali do LAES que não tem essa compactação. Tirando isso, não tem diferença nenhuma, tá? E agora a gente vai carregar aqui no Cloud Compare, basicamente é só selecionar o arquivo e arrastar aqui para a área de trabalho. Quando aparecer esse mais copiar, você solta, tá? E aí vai ter essa janelinha. Nesta janelinha aqui, você simplesmente aplica aqui, esse padrão aqui, ele vai reconhecer os campos, as informações do arquivo, então você simplesmente dá um aplicar, tá? Aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar e vai definir uma nova origem para o sistema de referência do arquivo, tá? Para facilitar aqui os cálculos dele, tá? Da mesma forma a escala, nesse caso aqui a escala é mantida, a escala aqui com valor 1, mas ele vai definir uma nova origem para trabalhar com números menores, já que as coordenadas da nuvem se encontram em UTM, tá? Então ele vai ficar com os valores de x, y e z na mesma ordem de grandeza. Basicamente é isso. Então, vou clicar em sim e show de bola, Aqui nós temos a nossa nuvem de pontos, olha que bonito, tá? Esta nuvem aqui, a gente está visualizando aqui justamente o RGB, Então, cada pontinho aqui tem justamente uma cor, a cor que representa ali justamente o ponto, mas a gente pode apresentar essa nuvem de pontos através de uma rampa de elevação, um mapa de cores, para que a gente consiga observar quais são os pontos mais elevados e os pontos mais baixos. Então, para fazer isso, basicamente, eu seleciono a nuvem, vou lá no menu Editar, Colors, e depois eu vou escolher aqui Height Ramp, então a rampa de elevação. Tá? Vou clicar aqui, tá? Vou utilizar esse Default, tá? Default ele já vai aplicar um padrão aqui de cores que é bastante interessante, e aí a gente vai ter uma noção bem melhor da altitude, os pontos mais elevados na coloração vermelha e os pontos mais baixos aqui com azul escuro, tá? Mas o nosso objetivo é o quê? É transformar esta nuvem de pontos em um arquivo GeoTIFF. E você vai ver que é simples, Basicamente é procurar por esse botão aqui, o botão de transformar para raster, Rasterize. Então, aqui no Rasterize, você vai definir qual vai ser a resolução do arquivo de saída, tá? Então, você pode colocar 1, 2 metros, tá? No momento que você altera aqui onde tem o step, que é a resolução, o tamanho do pixel, você vai ver que aqui o número de linhas e colunas também é alterado de forma automática, tá? Fazendo uma pausa aqui rapidinho, se você está gostando desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, então aproveita agora, se inscreve, ative o sininho para poder receber a notificação de muitos outros vídeos como esse, tá? E olha só, você quer aprender a processar imagem de drone, gerando produtos como esse aí, nuvem de pontos, MDT, MDS, ortomosaico, Então, vale a pena dar uma olhada na descrição que a gente tem um curso muito top de processamento de imagem de drone, tá? E, sem enrolar muito, vamos voltar aqui para o nosso tutorial. Bora lá! Para esta nuvem de pontos, uma resolução que tem dado certo é essa aqui, tá? 0.25, tá? Cuidado para não colocar vírgula. Então é 0.25 e aqui nós temos a quantidade de linhas e colunas. Descendo mais um pouco, a gente tem aqui na parte de projeção, a gente vai definir o valor que vai ser atribuído
a questão da elevação, o valor que vai estar associado. Então, a direção vai ser a direção Z. E aqui, né, onde tem height cell, então a gente pode definir o valor que eu quero, né, que seja armazenado para o conjunto de pontos, né, na proximidade do centro da célula. Então, aqui pode ser o valor mínimo, a média ou o valor máximo. Como a gente está tratando do modelo de estado de superfície, é interessante utilizar a média ou o máximo, tá? Então, você escolhe aqui, eu vou colocar como máximo. E depois, aqui nós temos outra configuração que é interessante, que é células vazias, né? Então, nas células vazias, você pode deixar ela vazia, tá? Deixe vazia. Você também pode atribuir outros valores, né? O valor mínimo, o valor máximo, né, da interpolação, da proximidade, tá? Ou interpolar. Interpolar, ele vai fazer um cálculo, né, dos pontos mais próximos e determinar o valor, né, para essa célula que tem uma informação que está vazia, tá? Então, a mais interessante é essa aqui, interpolar. Depois disso, eu vou aqui em Update Grid, tá? Update Grid, tá? Então, ele está dizendo aqui que está tendo muitas células, tá? Ele pergunta, você quer processar de qualquer forma? Não tem problema, tá? Ou eu faço o seguinte, eu aumento aqui a resolução, ou dou um yes e deixo a máquina sofrer, né? Deixei a máquina sofrer, a gente espera um tempinho aqui para aparecer aqui o nosso raster. E legal, aqui processou, show de bola, até que não demorou tanto. Você vai ver que o Cloud Compare, ele é fantástico, realmente processa muito rápido a nuvem de pontos. E agora, esse raster aqui, eu quero transformar ele num arquivo, tá? Por enquanto não é arquivo. Então, para transformar esse raster num arquivo, é só clicar aqui em raster. E aí você vai escolher a opção de exportar altitudes e depois clicar em OK. Você escolhe aqui a pasta onde você vai salvar o arquivo GeoTIFF, tá? Aqui eu vou chamar de MDS, deixa eu maiúsculo. E aí ele já vai definir a extensão como TIFF. Clico em salvar e aqui dou OK. O arquivo já foi gerado e agora vamos para o QGIS. Aqui na pasta nós podemos ver o arquivo gerado, podemos arrastar aqui para dentro do QGIS e agora observem que o arquivo foi gerado, tá? Só temos algumas observações, né? Nós temos aqui o pixel nulo que vem com preto, tá? Então a gente pode definir esse pixel aqui como transparente. E outro probleminha é definir o sistema de referências coordenadas, tá? Então o Cloud Compare, né, ele não define, então você vai ter que definir esse sistema aqui pelo QGIS, tá? Então basta clicar aqui no balãozinho, tá? E dizer qual o sistema, que eu já sei de cabeça, que é o SIGAS 2000 UTM-25S, tá? Se você não souber, né, você pode pesquisar aqui no filtro, tá? Então 31985, né, já sei aqui de cabeça. Você pode procurar aqui embaixo, tá? E definir o sistema. Clico aqui em OK. Então, ele já não está aparecendo mais aqui. Clico em aproximar para camadas e ele voltou. Olha que bacana, tá? E agora, Leandro, como é que eu tiro esse preto? Tá? Então, a gente pode definir esse valor do pixel nulo como transparente, utilizando a ferramenta do plugin LF Tools na parte de raster e a gente vai definir pixel nulo, tá? Então, aqui dá 2 cliques, vai aparecer aqui a ferramenta. E você vai dizer, MDS, qual o valor mínimo? Então, o valor mínimo eu vou estar atribuindo 1 metro, ou seja, o valor 0 ele vai ficar como transparente, tá? O valor máximo, então, valor bem exagerado, não tem problema, tá? Então, o importante é que o 0 não esteja dentro desse intervalo do valor mínimo para o valor máximo, tá? E o valor do pixel nulo que você vai estar atribuindo pode ser o próprio valor 0 ou um valor negativo, né? Eu prefiro colocar como menos 9999, tá? Bacana, show de bola. Agora a gente vai e manda rodar aqui a ferramenta. Ele já rodou, show de bola. Vamos ver se foi eliminado aqui o pixel nulo. Tá aqui, né? Então, outra coisa, como a gente não definiu o SRC na primeira camada, tá? Então a gente vai definir aqui novamente. SIGAS 2000 UTM-25S, show de bola, tá? Vamos aproximar aqui a camada, apareceu. Para a gente ter certeza se caiu na posição correta, a gente sempre carrega aqui um mapa base,
tá? E pode ser o próprio Google. Então, carregando aqui o Google e a gente verifica que realmente está na posição correta. Leandro, isso aqui é uma camada temporária. Observe que tem esse símbolo aqui, baratinha, tá? É uma camada temporária. Então, para a gente exportar este resultado realmente com o GeoTIFF, com toda a transparência, tudo bonitinho, então vamos aqui clicar com o botão direito, exportar, salvar como, e depois vocês, né, vão apontar o arquivo de saída. No caso aqui, em área de trabalho, nuvem para MDS, e aqui eu vou chamar de MDS final. Show de bola, clico em salvar e depois dou OK. E aí está aqui nosso arquivo final, tá? Muito bacana, essas camadas aqui, inclusive já posso remover, e tá aí meu produto final, o MDS, né, com a transparência, com tudo bonitinho. Se você gostou desse vídeo, então dá aquele teu like, compartilha, né, com os amigos, e olha só, de repente esse vídeo te ajudou demais, nós temos um coração, onde você pode fazer aquela contribuição aqui para o desenvolvedor, para que a gente possa também produzir mais e mais conteúdos de qualidade para você, tá bom? Um grande abraço e aguardo você na próxima aula.